Senhoras e senhores, passaremos agora ao último painel do dia, que trata do tema O Desafio da Produção Sustentável. Convidamos para moderar as discussões desse painel o Dr. Evaristo Eduardo de Miranda, diretor-geral da Embrapa Monitoramento de Satélites. Para proferir as palestras, convidamos Sr. João Paulo Ribeiro Capobianco, presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Sr. Inácio Lopes, professor associado do Instituto Agrícola e Meio Ambiente da Universidade de Massey, Nova Zelândia. Sr. Jason Clay, vice-presidente sênior de Mercados e Alimentos do WWF nos Estados Unidos. E Sr. Julius Schaff, ex-presidente do Conselho Americano de Grãos e Mais-Al. Esse painel terá duração de 60 minutos. Senhoras e senhores, para este painel, cujo tema é o desafio da produção sustentável, com a palavra, o senhor Dr. Evaristo de Miranda. Boa tarde. O nosso painel aumentou, tinha uma pessoa a mais. Eu falei, pera, estou com algum problema aqui, né? Minha lista cresceu. Pois é um prazer, agradeço esse convite da Datagro, de participar aqui como moderador desse painel. E convido, então, o professor Inácio Lopes, que é professor associado do Instituto Agrícola e Meio Ambiente da Universidade de Massey, na Nova Zelândia, para assumir e fazer a sua apresentação. Good afternoon. It's a pleasure to be here. Thanks to the committee for inviting me to this very interesting conference. It's coming. Okay, I'm going to stand up here because I have several graphs that I will have to indicate with the laser so you can easily to understand them. I'm going to start from the basic. Sustainable agricultural development was defined by FAO as the management and conservation of natural resources to ensure satisfaction of human needs for present and future generation. Such development utilizes and conserves resources here, has to be environmentally not degrading, technically appropriate,
economically viable and socially acceptable. So this is the challenge for agronomists, for all the people that work in agriculture. And the question is this possible and practical? Agriculture can produce several effects which are not really good. Yeah? Like, for example, soil erosion. Yeah? This is something that always is happening around the world after a rain, and also can produce soil salinity and leaching of nitrogen, etc., etc. So that's the challenge, how we can prevent that. There are, in the environment, permanent attributes: climate, landform, soil depth, texture, and water table. These variables are determining the potential production of a site. And that is something really important to take into account. What is the potential production of a specific site? There are other variables, attributes, which are vary within in the environment, and these variables we can manage. So these ones are basically determining the actual production. The distance between the actual production and the potential production of a site is giving the condition, in this case, of a site or of a pasture. So the point is, if the potential production is 4 tons of dry matter per hectare of pasture, for example, or 8 or 12, so we need to produce according to that. And the aim has to be according to that. So it should be coherence between all these factors and what we want. Soil is variable, landscape is variable, and pastures vary according to the environmental, basically environmental features, environmental constraints. So when we have a degraded pasture in a soil, in a site, that should be producing way over than that, the point is, well, why this pasture is not like this one? There are some elements in there that are basically limiting the pasture. In this case, was the soil exchangeable potassium and the aluminum saturation. We need to search for those limitations and see how we can basically fix them in the way that we can increase the pasture towards the potential. But not always reaching the potential means that all the time it's going to be profitable. That's another point that you have to be into account. In this case, by liming and adding fertilizer, the pasture production increased in 1 year. Yeah, for different treatments, we have here the control. Here, that is a fertilized, naturalized pasture. This is a cultivated pasture with perennial ryegrass, white clover. This is a direct drill pasture of perennial ryegrass, white clover, and this is a direct drill, again, pasture with 5 different species, and all of them, basically in the first year, double the control. If we look at closely what apparently was similar, we go into the soil now, and we can see differences in something that is really important: water. This is a soil profile
10, 20, 60 centimeters. And here we have soil-water tension. The red line is the permanent wilting point. So anything in this direction, in that direction there, means that the water, there is not water available for plant growth. In the other direction is the contrary, okay? So the cultivated pasture had the greater water consumption, and that is something interesting. And while if we go into the 60 centimeter soil depth, we found that the fertilized, naturalized pasture and direct drill, diverse pasture are using more, don't want to say efficiently, but more totally the water in the soil profile. So these differences are very important and are giving clear directions, very different in what we have been doing for years related to pasture production. Also, when we are fixing the problems in the soil, the pastures are changing the botanical composition, increase the production, increase the quality, and fast-growing species are coming into the pasture, here in green. And the slow-growing species are diminishing. So in the end, this is what is important. How much of that pasture is of fast-growing species. Now, an example in the hill country of New Zealand is we have 3 different slope categories: high slope, medium slope, flat slope there, which are the track of the sheep. And by liming and applying fertilizer, mainly phosphorus, because the problem there is the pH and the low phosphorus content in the soil, they increase the total amount of the pasture, also increase for the low slope, medium, and high slope the growth rate of the pasture, and the distribution of this pasture is much better along the seasons. If we look at the different group of species that are growing there, with improving the soil attributes, the condition of the soil, we have that soil is holding more water and also having more nitrogen available for the species because we are having more clover. And the pasture production increase. With that, we have from poor condition to excellent condition. The fast-growing species, the blue line and the green line, are increasing in the pasture. And the low-growing species, that the brown and that brown there are diminishing. So, the accumulated herbage mass that a site potentially can produce determines the type and level of technology to apply. Species diversity confers a greater level of tolerance to environmental stress and greater stability to the pasture over time. Grazing animals, fertilizer application, and grazing management decisions stimulate changes in soil and pasture attributes. Environmental needs must be managed based on their potential productivity, considering the effects on the environment to maximize long-term profitability. These are my key points. So, thank you very much. Thank you, Sharpie. Bem, agradecer a precisão, né, no tempo. E eu convidaria agora o senhor Jason Clay,
que é vice-presidente sênior de Mercados e Alimentos da WWF dos Estados Unidos, para fazer a sua apresentação. WWF was founded to protect biodiversity. And what we've come to realize in the last 15 to 20 years is that if we don't get where and how we produce food right, we can turn out the light and go home. So unless I'm giving a specific example otherwise, I'm always talking about global impacts and global trends. So here's the issue. In the next 40 years, we have to produce as much food as we have in the last 8,000. And the problem is that food is already the biggest human impact on the planet today. And we're talking about basically doubling that. So how are we going to do that and make it sustainable? I want to talk about what the key threats are. Food production globally has caused us to lose 70% of the biodiversity we've lost. It's also the cause of most habitat conversion. We use about 70% of all the water each year used by people to produce food. We use more chemicals on food than on any other human activity. We produce more water effluents and more pollution from food production than any other human activity. We produce about 25 to 35% of greenhouse gas emissions from food production all in. So food has a big impact, and we've lost about half the topsoil on the planet since we started mechanized agriculture about 150 years ago. We've got to figure out how to freeze the footprint of food. This is where we are today, and we have to produce a lot more. So one of the things I want to talk about is why this is happening. And why this is happening is because there's profound economic growth and increased GDP globally. It took Britain 155 years to double the GDP of 9 million people. It took the US 53 years to double the GDP of 10 million people. It took China 12 years to double the GDP of 1 billion. It took India 17 years to double the GDP of more than 800 million. The speed and scale of change on the planet today is faster than it's ever been before. And it's a good thing in some respects because it means people are getting out of poverty. China lifted 400 million people out of poverty in 12 years. Governments should strive to do that kind of thing. But it also has implications for the planet. When we had 7 billion people and they consumed 1 unit of consumption each, we had 7 billion units of consumption. By 2050, we're going to have more than 9 billion people, and they're going to consume twice as much. That's 18 billion units of consumption. And if we want that to fit on the planet, we're going to have to reduce the natural resources and the inputs that we use to produce each of those units of consumption by 62%. That's the continuous improvement challenge going forward. And we have to do that for every single input. That means we need to make production more efficient. Some people call this sustainable intensification. I call it more with less. We're going to have to double net food availability. And here's how I think we're going to do it. We've got to focus on productivity and efficiency on the one hand, and we've got to reduce waste and shift consumption on the other. No strategy by itself will get us there. These 4 will get us close. So on a finite planet, should consumers have a choice about sustainable products? Or should all the products on the shelf be sustainable? That's where we're headed at this point in time. Waste. We waste 1 out of 3 calories.
half of the new food we would need to produce by 2050 is the waste we have today. If food is 30% of greenhouse gas emissions, then food waste is 10%. It's our cheapest greenhouse gas emission strategy. If we use 70% of all the water used by people to produce food and 1/3 is wasted, then 23% of all the water we use is producing food waste. We've got to get better at this. We got to rebuild soils. We don't need to expand and convert new habitats. We need to use new technologies to rebuild, rehabilitate soil from the past. How can we do that? Brazil is a great example, and you've got a target for about 25 million additional hectares rehabilitated. The World Bank has set a target for 250 million hectares by 2030. This is the kind of thing we should do more of. Genetics. It's not a question of if genetics. We wouldn't have cities, we wouldn't have specialization, we wouldn't have food surpluses without genetics. So it's not if genetics, but which genetics. And different countries are going to think differently about that. We have 7.4 billion food experts on the planet today, and they're not basing their decisions based on science. So we've got to figure out how to address this issue and how to take the discussion back and find a common ground in the middle where the extremes are not defining the issues. We got to think about whether our strategies are fit for purpose. So let me just ask, which gives us more food? Recognizing who the best producers are through certification and verification programs, or moving the rest of them? The bottom 25% of producers produce 50% of the impacts and 10% of the food. We get more gains in food production and reduced impacts by moving the bottom than by rewarding the top. Our strategies need to be fit for purpose. And then there's climate change and agriculture. These two countries in West Africa, Cote d'Ivoire and Ghana, produce 70% of the world's cocoa. This is where it's suitable to produce cocoa in those countries today. This is what the experts say it will look like for suitability in 2030, 14 years from now. This is how climate change is going to affect production. So in the short term, climate-smart agriculture is about being efficient, using resources better. In the long term, and the long term is only 8 or 10 years, it means changing genetics or changing crops. Now, what government is going to be able to support the replanting of tree crops every 10 to 12 years, which is what climate change is going to require us to do? So how can we get supply chains to begin to use long-term contracts to buy down the risk of investing in these types of activities? That's a challenge before us as we go forward. There's also challenges around animal protein. If you want to pick a poster child for inefficient production, it's beef. Not considering grain, just pasture, 60% of all the land that people use to produce food is used to produce beef. And that's 1.3% of the calories we consume, about 3% of the nutrients. Now, it's not a question of not eating beef. It's a question of, can we produce twice as much beef on half the amount of land? That's the challenge. Can we intensify pasture? Can we intensify production? Poultry is perhaps the best example of how sustainable intensification has happened over time. And if you look at it, they've done it by focusing on feed conversion and shifting it to improve it, by reducing mortality, by reducing the age at the time of slaughter, and by raising the average commercial rate. But today, this same people would have to look at animal welfare. They'd have to look at how much water you use. They'd have to look at whether you use chemicals or not, whether you use medicines. Our life is getting more complicated just when we need to become more intensive. And these issues are not going to be easily solved. This is why
Silicon Valley and venture capitalists are investing more today in alternative animal proteins than anything else related to food. Anything. Nothing else is close. So, can we shift from maximizing tons per hectare, one thing, to optimizing several things that are important? In the previous discussion, not the previous speaker, but the previous session, we heard about biofuels. To connect that to this panel, what we didn't hear about, because not all biofuels are created equally, how many kilos of soil erosion does it take to make 1 kilo of biodiesel from soy versus palm oil? From cane versus corn? How many liters of water? How many pounds of nitrogen, etc.? Those bring in the environmental dimensions, and those we have to look at from an efficiency point of view. We've also got to stop thinking about just managing a farm or a watershed or a province or a country. We've got to start managing the planet as if our lives depended on it, because they do. Think about it. Obrigado, Sr. Jason Clay. Eu queria convidar agora o Sr. Julius Schaff, que é ex-presidente do Conselho Americano de Grãos e da Maisal. You take the floor, please. That's a tough one to follow, but I'm going to take my best shot and see what happens. So I want to thank the Global Agribusiness Forum for asking me to come to speak, and I want to especially thank Abramilio for the privilege that they've given me through work with Maisal to be part of this. So you got another Iowa farmer here speaking to you today, and you wonder why are so many Iowa farmers in Brazil today? If we took our corn production and Iowa was a country of its own, we'd be the 4th largest country producer of corn in the world. So corn is very important to Iowa. Corn is very important to biofuels. Corn drives our economy in Iowa, so we talk about corn all the time. And I guess my name is Julius Schaff, and I have the privilege today of representing the U.S. Grains Council that I was chairman of in 2012, and representing Maisal, who I was president of 2 years ago. So I'm a 5th generation farmer. I raise corn and soybeans in a no-till situation, been no-till since 1985. So, and now we're moving into cover crops. So not only are we leaving the plant material from the previous harvest, we're putting down a cover crop in the fall that germinates and sprouts and grows half through the winter before it freezes out. And then we plant our crop into that the next year. So we really are using some great erosion control techniques to save the soil. And lots of farmers in Iowa are adopting these practices now. I have 1 son and 1 daughter and 6 grandchildren. My son is an agronomist with Pioneer Seed Company. My daughter's a nurse. So we've seen this chart in a different form earlier today. Talks about the growing middle class. And when we first, when Maisal was, before it was even thought about, we came with, as a Grains Council and the National Corn Growers Officers,
we took a trip to Brazil and Argentina to see what the competition was doing. We were concerned that, you know, maybe they've got some secret down there we need to know, and so we better stay ahead of them. So we talked to the corn grower groups in Brazil, and then we left there and went to Argentina and talked to the corn grower groups there. And before we left Argentina, we're going, oh my gosh, they've got the same problems that we do. You know, we've got environmental challenges, we've got biotech challenges, and people are pushing back on modern agriculture all over the world. I'd seen that firsthand as chairman of the Grains Council, where we do promotion for corn sales out of the U.S., and I saw a huge wave of pushback coming on our modern technology. And so before we left Brazil, we realized that our biggest competitors were the people that were pushing back on modern agriculture and weren't going to allow us to be able to feed the people that are coming into the middle class. So by working together, we had a better chance of meeting that challenge of global food production in the future and global food security. So at that point, we worked at forming Maisol, and you know, we're making great strides. We're just in the beginning, but it's been a wonderful relationship. So you've sort of seen this slide before too, and it talks about all the technologies we need besides biotechnology to achieve global food security in the future. A big part of that was talked about by Monsanto today when they talked about data. And data is a big part of farming in Iowa today. And my own feeling and what I've read and what was said today, that data is probably going to be the biggest mover of production as mechanization was in the last 50 years. So we're learning to farm better and smarter and more efficiently by gathering the data that we use every day in our farming operation. And we also talked a lot today about sustainability, and that's another strength of Maisol. We are all farmers in Maisol, and we've seen the great advantages that modern farming technology has brought to our own businesses. We're independent businessmen, and we don't do anything because Monsanto tells us to, or Pioneer, or Dow, or Syngenta, or anybody. We examine what the opportunities are for us financially and to bring back to our farm to make us more sustainable. And you can see these are US numbers, but they could easily be Argentine or Brazilian numbers too. They use a lot the same systems. And so our corn production per hectare has gone up 64%. This is from 1980. This is about just a few years after I started farming. So I've lived this whole chart, and I believe it, and I'll stake my reputation on this. Land to produce 1 ton of corn has gone down 30%. Soil loss has gone down 67%. Irrigation has gone down 53%, the amount of water needed to produce a ton of grain. Energy to produce that grain has gone down 44%, and greenhouse gas emissions have gone down 36%. So this is like I said, this is a US study, but it could be easily adapted to the other countries here. And so we're making huge strides in being sustainable. And we're just beginning. Pam Johnson, about 5 years ago, secured the funding from the US government to work on the corn genome, and we actually got the mapping done through work that Pam did. And so we're just in the beginning of taking that genetic information and molding it into the things of the future. And this is just a glimpse of what
that might look like, because you can see the pre-commercial events that are about to be released in the corn industry. There you can see late development, which would be maybe 5 years out, and then you have early development that's 10 to 12 years out. But as we unravel the genetic code and we realize that we can change that, we can, Iowa Corn that Pam and I both worked with, the promotion board, has some genetic work with nitrogen efficiency. And it looks very promising, and we actually did work to see if we could get corn to fix its own nitrogen, and we didn't pursue that. We didn't have very much luck, but I'll tell you what, somebody will figure that out eventually. So when you're talking about a sustainable future, we need access to this technology. We can't allow the world to shut off these early development projects that are coming, because they're gonna add to our efficiency on the farm. They're gonna allow us to meet that goal of global food security of the future. And if the NGOs of the world have their way and set modern agriculture back on its ear, we're gonna have to decide who's gonna go hungry in the future. And I don't wanna be part of that world. I'd rather be part of the solution and make sure there's an abundant, safe food supply moving forward. And it's a lot of it, not all of it, but a lot of it is in this chart. This is talking about how biotechnology is becoming internationalized. In 2010, I think the developed world passed the industrial world as far as the adoption of their biotechnology, of their use of biotechnology. And you can see the total hectares is a green line going up there. So the world is rapidly adopting biotechnology as more and more farmers see the things that we've seen on our own farms in Brazil and Argentina and the US. They want those advantages. They want that sustainability on their own farms. So the adoption of technology expanding rapidly, and we can't let the world stop that. So most of this last stuff was kind of from the heart, but I have to read a little bit. This is like a disclaimer at the end. The search for solution begins with a recognition of common ground. We are committed to global food security and meeting the rising aspirations of a growing middle class. We all recognize the world is becoming increasingly independent and that interdependent, and trade fosters growth, and that the circle of prosperity is growing rapidly. We all understand as a political reality, there are various groups in all countries that feel threatened by competition and seek to build barriers to trade. With your help, we know we can solve these problems. That is Mayzal's goal. We want to be your partner in achieving food security in the world. We have the technology, we are developing more every year, and we have the production capacity. We are committed to supplying global markets. We want to sell, we want to share our prosperity with the rest of the world. We need to move forward in a way that serves the interests of all parties to reduce barriers to trade and allow corn to move in the world more efficiently. We seek a world regulatory and marketing system that allows our corn to move freely so that surpluses can go where they're needed. We seek to build a global trading system that accommodates and encourages the adoption of innovative technologies, and it is everyone's interest in the long run that regulatory policies be science-based, predictable, and transparent, not politically driven and unreliable. As farmers, we are working towards a synchronized approval process, not only in the world, but we want to start out with the synchronization of Americans. So South American and North America standards can be somewhat similar, if not the same, and we can move technology through the system in a much more efficient manner.
So we want science-based, predictable, and transparent technologies, not political-driven and unreliable. So we encourage countries to adopt low-level presence policies to manage instances of asynchronous approvals where the cultivating country has commercialized a biotech variety before approval in an importing country. And we support global acceptance of the principle of food security through trade in an international system that is open, transparent, efficient, and fair. Ultimately, what we seek is very simple, a world in which artificial barriers do not stand between willing buyers and willing sellers. So thank you very much. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós vamos passar para a última apresentação do João Paulo Capobianco, que é presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Boa tarde a todos. Agradeço estarem todos aqui ainda para esse horário. Aliás, o que mostra a importância e a relevância desse fórum, que, aliás, foi muito prestigiado hoje. Eu acho que abre uma janela de oportunidades incrível para o setor, frente ao governo, e mais do que frente ao governo, frente à sociedade. Agradeço muito o convite de estar aqui. É um prazer participar de mais uma vez desse fórum. Queria só fazer uma correção: é Instituto Democracia e Sustentabilidade, e não Desenvolvimento Sustentável. Muito bem, eu gostaria de tratar, fazendo uma abordagem onde, do meu ponto de vista, o setor do agronegócio, incluindo toda a cadeia produtiva, desde a grande produção dos grãos até a agricultura familiar, toda a cadeia de negócios, o setor da indústria, se encontra num momento extremamente importante e está aberto, do meu ponto de vista, uma avenida de oportunidades para que o setor definitivamente saia do campo do, entre aspas, inimigo do meio ambiente, da sustentabilidade, e passa a ser um ator extremamente importante, proativo, liderando processos que eu considero de grande responsabilidade e de grande importância para o futuro e para a sustentabilidade do país. Se a gente olha os dados do agronegócio, eu não sou eu especialista no setor de vocês, mas você sabe que sustentabilidade tem um tripé. Primeiro é a viabilidade econômica. E o setor tem demonstrado isso de forma absolutamente clara, né? Se olharmos a balança comercial do agronegócio, comparado com a própria balança comercial brasileira, nós vemos a diferença de resultado. Imaginem o que seria da balança comercial brasileira se não fosse os resultados positivos do agronegócio, como estão aí apresentados. E também, é de conhecimento de todos os senhores, evidentemente, não é mais nenhuma novidade, que a grande contribuição do setor e o grande fator positivo desse crescimento foi justamente o grande crescimento da produtividade, né? E aí os dados mostram como isso evoluiu nos últimos anos no Brasil. E, segundo o nosso querido ex-ministro Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getúlio Vargas, sempre disse, né, nós economizamos nos últimos 20 anos 60 milhões de hectares de terras que deixaram de ser necessárias para aumentar a produção que foi obtida. Portanto, nós temos aí, do ponto de vista econômico, uma situação extremamente positiva e que coloca o setor como uma liderança inconteste no campo econômico. Do ponto de vista social, emprega cerca de 1/3 da população ativa no Brasil, os trabalhadores. Isso é extremamente importante. Os avanços recentes na melhoria da qualidade do trabalho, na observação da legislação trabalhista, no combate ao que ainda existe de trabalho escravo ou em situação análoga ao trabalho escravo, tem avançado de forma muito importante também. Mas é na área ambiental que o setor
pode dar uma grande contribuição. E eu trago aqui 2 problemas que eu considero centrais. São vários os problemas, o Jason aqui apresentou a questão, por exemplo, do uso de fertilizantes e agrotóxicos, isso é um dado muito importante. A gente tem que lembrar que o setor do agronegócio e da produção agropecuária no Brasil, nos últimos 20 anos, aumentou em 120% o uso de fertilizantes e aumentou em 119% o uso de agrotóxicos só nos últimos 5 anos. Portanto, é um problema que tem que ser trabalhado. Mas eu não vou tratar desses problemas aqui, porque eu acho que isso já vem sendo enfrentado pelo setor. Eu gostaria de tratar de 2 questões centrais. Uma é a questão das emissões de gases de efeito estufa, que é um tema que está no centro da discussão política hoje no planeta, não apenas no Brasil. Se nós olharmos os dados de 2014, o último inventário disponível, nós vamos verificar que o setor da agropecuária foi responsável por 27% das emissões. O setor de mudança do uso da terra, 31%, e energia, 30%. O resto tem valor residual praticamente nas emissões. Se eu olho, no entanto, a evolução desse quadro, pegando os últimos 10 anos onde os inventários são feitos, saindo de 2004, 2008 e 2014, nós vamos verificar que nós temos ali um aumento da participação do setor da agropecuária no percentual do total de emissões. Observem que nós tínhamos 14,5% no início, passamos para 19,4% e chegamos agora em 27,2%. E não foi o que mais cresceu. O que mais cresceu foi o setor da produção de energia, que na realidade teve um impacto muito grande das termoelétricas. Agora, se eu olhar o conjunto nos últimos anos das emissões, nós vamos verificar que no conjunto, na soma, houve uma enorme redução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Observe que nós estávamos, em 2004, num patamar de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico equivalente por ano. E chegamos, em 2014, a 1,5 bilhão de toneladas. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu por uma redução drástica, historicamente inédita, no desmatamento, especialmente no desmatamento na Amazônia. Então, esse é um dado extremamente importante, porque a agricultura pecuária soma-se à mudança do uso da terra. Quando nós analisamos os dados, nós temos que verificar que há uma junção das 2 informações, porque o desmatamento, ou seja, a mudança do uso da terra, decorre da expansão da atividade agropecuária. Portanto, o que nós tivemos aí, esse ganho, foi um ganho do setor, com a redução do desmatamento. Se olhar aqui o dado da Amazônia, isso fica evidente. Nós tivemos, até 2004, valores extremamente altos e crescendo, inclusive, nos últimos anos antes de 2004. 2002, 2003, 2004, valores crescentes chegando a 27 mil quilômetros quadrados. E aí uma queda bastante importante, uma queda de 80% no desmatamento na Amazônia, que resultou naquela redução fantástica das emissões. Quando eu olho, no entanto, o que aconteceu na região, isso é que é importante destacar. Esse gráfico mostra a redução do desmatamento em vermelho, a situação da produção de soja em azul e a variação do preço de soja. O que ocorria até 2004, 2005, e os anos para trás, é que havia uma correlação muito forte entre aumento de preço e aumento de desmatamento. O que se verifica a partir de então é uma redução do desmatamento, aumento de preço e aumento de produção. Repito, com redução do desmatamento. O mesmo ocorreu com o rebanho bovino, que teve aumento de preço com redução do desmatamento. Esse é um fator extremamente importante que o setor precisa capitalizar, porque o que ocorre, como se explica um aumento da produção com a redução do desmatamento, né? Esse é um fator de grande importância, e isso abre uma janela de oportunidades inédita para o Brasil. A NDC brasileira, que foi apresentada pelo governo brasileiro em Paris, que é um compromisso brasileiro
com a Convenção de Clima, traz várias propostas. Todas elas, praticamente, a exceção de uma proposta, não tem a ver com o setor de vocês. Todas elas estão ligadas ao setor de vocês, seja na recuperação de áreas degradadas, passagens degradadas, seja na expansão do plano de agricultura de baixo carbono, seja no plantio e recuperação de 12 milhões de hectares de florestas, né? Seja na ampliação da oferta de biocombustíveis, etanol e o biodiesel, como foi aqui dito aqui na mesa anterior, ou seja, é uma avenida de oportunidades. O setor, ele é o setor que mais pode fazer e, portanto, mais pode ser beneficiado nesse momento. É um momento histórico para o setor. É um momento em que o setor precisa sair de uma posição reativa e ir para uma posição proativa, onde ele pode associar a sua atividade produtiva com uma contribuição enorme para o enfrentamento do maior drama da humanidade, que é o drama das mudanças climáticas. Portanto, é como eu disse, uma janela de oportunidades que tem que ser assumida. E esse momento aqui, e o GAF aqui, é muito importante por isso, pelo prestígio que ele teve, pelas lideranças que aqui reuniu e reúne. Isso abre uma grande oportunidade para que isso possa avançar. Também é compromisso do Brasil implementar o Código Florestal. Aliás, é um compromisso do setor. Olhem só como é que nós estamos. Esse é o mapeamento mais recente das propriedades cadastradas no sistema do Cadastro Ambiental Rural. Todo o Brasil está se cadastrando, né? Os dados, resumidamente, são extremamente alvissareiros, ou seja, o setor respondeu à demanda do cadastramento, que vai permitir a legalização, resolver a questão do passivo, da insegurança jurídica que afetou o setor durante muito tempo, de forma proativa, se cadastrando aonde? No Cadastro Ambiental Rural. Esse é um dado extremamente relevante. E eu queria encerrar abrindo uma outra proposta e uma outra possibilidade, que é o setor começar a discutir de forma relevante a questão das unidades de conservação. Há muita resistência no setor, quando nós vamos discutir na agenda com o setor a questão da necessidade de expandir as áreas protegidas, que são, reconhecidamente, em todo o mundo, como a mais importante estratégia de proteção da biodiversidade. Essa tabela mostra a situação dos biomas brasileiros e mostra na penúltima coluna, essa aqui, o percentual do bioma que está protegido, sendo que o compromisso brasileiro assumido na Convenção da Biodiversidade é de que pelo menos 17% dos biomas estejam sob proteção de unidades de conservação. E o que nós temos é um enorme déficit. E aí, eu queria encerrar dizendo que isto não é um problema. Na verdade, isso é uma solução. Por quê? Porque se nós considerarmos todos os dados apresentados sobre a necessidade do crescimento da produção agropecuária no Brasil, considerando os números que o professor Roberto Rodrigues vem divulgando, inclusive o Marco Jean, que está aqui também vem comentando, colocando o desafio da expansão da produção, colocado pela FAO, em aumentar em 40% da produção até 2020. Estamos chegando já lá. E considerando que o Brasil possui um volume grande de áreas de pastagem pouco produtivas ou improdutivas, e ainda possui uma capacidade de inovação tecnológica extremamente importante, há um certo entendimento de que o Brasil poderia atingir essa meta expandindo algo em torno de 50 mil quilômetros quadrados da sua agricultura e pecuária. Ora, se nós colocarmos, agricultura principalmente, se nós colocarmos isso em perspectiva, se nós somarmos ao que existe atualmente já destinado à agropecuária no Brasil, mais 50 mil quilômetros quadrados, nós chegaríamos a 2,5 milhões de quilômetros quadrados ocupados pela produção agropecuária sustentável, cuidadosa, recuperando a APP, recuperando a reserva legal, atendendo ao CAR. E nós teríamos, então, portanto, 30% ocupado. Restaria uma área enorme ainda para o Brasil expandir a sua rede de unidades de conservação, organizando e interligando as unidades de conservação
com as áreas de reserva legal e de APP nas propriedades rurais, criando um ambiente extremamente positivo de planejamento territorial, onde o produtor rural, pequeno, médio e grande, é um ator central, porque é lá que se dá a organização da paisagem. Então, realmente, eu queria insistir nesse ponto. Não é à toa que o setor se reuniu com o movimento ambientalista, a indústria, a agroindústria, produtores rurais, lideranças da academia, um conjunto grande de instituições que constituiu a coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura. Esse site está colocado para vocês aí, que justamente propõe e apresenta uma agenda para que o setor avance proativamente na agenda da conversão entre produção e sustentabilidade, porque, para mim, está claro, para todos nós da coalizão está claro, que as oportunidades estão dadas e cabe ao setor assumir o seu protagonismo numa agenda que é, antes de mais nada, uma agenda do próprio setor. Muito obrigado. Muito bom. Bem, eu queria agradecer primeiro aos palestrantes, né, apresentações que foram ótimas. Eu lamento mesmo que a gente não tenha um tempo para poder dialogar, né, porque eu notei que os palestrantes estavam anotando o que o outro estava falando, né, e certamente haveriam pontos aqui para a gente conversar, destruir. Isso certamente poderá ser feito, mas eu queria traçar aqui pelo menos algumas coisas, né. A primeira colocação do Dr. Inácio, né, nos trouxe esse exemplo da Nova Zelândia, né, ele estava dizendo para mim que ele precisaria mais tempo para aprofundar outros aspectos, mas a Nova Zelândia, ele apresentou uma experiência de um país, né, um país que talvez tenha feito a mais drástica e brutal transformação de floresta em pastagem, né, eliminando não só as árvores, como todos os arbustos, né, e lidando com um solo muito difícil, e trabalhando com uma política para fósforo e depois para outros elementos. E interessante no que ele mostrou, né, na tecnologia, como as propostas tecnológicas estão trazendo até aumento de biodiversidade na pastagem, né? E que essa biodiversidade é interessante para a produção. Eu acho que o caso da Nova Zelândia, que muitos aqui também conhecem, na produção de carne, de leite, caberia aqui uma longa conversa, né? É um dos poucos países, eu me permito dizer, se o senhor me autoriza, eu já tive algumas vezes lá, a última vez fiquei 40 dias com a família, em que você encontra estátua de pessoas com motosserra na entrada da cidade, homenageando aqueles, não é, que durante um século lutaram para estabelecer aquele enorme campo de golfe, né, verde, né, é uma coisa impressionante, né? Mas enfim, ele trouxe esse exemplo, né? Depois nós vamos ter com o Capobianco de novo uma colocação também de novo a nível nacional. Mas as duas colocações do Dr. Clay e do Dr. Schaff, acho que foram bastante interessantes para nós, né? O Dr. Clay trouxe essa visão mundial do que é o impacto da agricultura, né? Que é um fato, né? É um fato, são impactos que diz respeito à energia, água, solos, etc. E, ao mesmo tempo, mostrando uma demanda, né, por alimentos, que já foi muito evocada aqui, mas que está ligada ao crescimento do PIB, né? Não é uma demanda só por crescimento de população, está ligada ao crescimento do PIB, e nos advertiu até sobre a importância de tomar distância dos extremos, né, das soluções extremas, né, e de tentar buscar aqui o bom uso dos recursos. Também pontuou esses dois polos de soluções, quer dizer, o polo do lado da produção, do melhor uso, com tecnologia, produtividade, etc., mas também, do outro lado, o polo do consumo, né? Dos padrões de consumo, de lixo, de exigência dos consumidores, de conscientização. Tratou do caso dos bovinos, acho que caberia muita discussão no que foi dito aqui dos bovinos, né? A minha experiência aqui de São Paulo mostra que quando você dobra a capacidade de produção do pasto, ele não libera metade para a agricultura, não, ele bota mais boi no lugar, né? Ele bota mais boi no lugar, né? Aumentar a produtividade de pastagem para, com isso, liberar área para a agricultura,
é um pouco um fairy tale, né? Porque na prática o que a gente observa, a tendência não, é a pessoa colocar mais boi ainda. Nesse sentido, acho que a intervenção do Dr. Schaff foi muito proveitosa, porque ele nos trouxe que não é só aumento de população e de PIB, ele trouxe que existe uma nova classe média crescendo no mundo, né? Isso tem a ver com um tipo de consumidor, né? E a carne também está ligado a isso. Mas ele nos trouxe o caso dos cereais, não é? Mostrou esses desafios comuns entre os grandes produtores de cereais no mundo, né? Falou da Argentina, falou do Brasil. Não falou muito bem da Argentina, falou bem do Brasil, né? Falou bem dos... Mas como existe essa resistência às novas tecnologias, eu pensei que iria fazer um histórico da resistência aos híbridos de milho. Quando os híbridos de milho surgiram, houve uma resistência enorme, que não ia ter mais variedade tradicional, que ia ser o fim dos agricultores, que eles iam depender da semente, que não poderiam mais plantar a própria semente, nunca mais. Bom, hoje, se alguém falar isso, vai ser ridicularizado, né? A inovação, ela passa um pouco por esse processo, é muito normal, mas o Dr. Schaff foi quem trouxe a nota econômica aqui para a nossa conversa, né? Ele trouxe esses dados econômicos que são os grandes drivers aí da produção. Mostrou como o agricultor ainda tem arbítrio, não é? No que pese as grandes empresas, no que pese toda a sua capacidade de induzir tecnologias, inovações, existe o arbítrio do agricultor, e mostrou, inclusive, né, os ganhos, né, que se teve em termos ambientais, em termos de terra, de redução de erosão, do uso da água na agricultura. É impressionante, no Brasil isso a gente está vivendo atualmente com muita força, né? Redução de energia e depois na redução das emissões do gás de efeito estufa, né? Mas colocou de novo a questão econômica no fim. Eu acho que esse debate teria sido interessante aqui, por dizer, a gente discutir as propostas ambientais dentro de um âmbito econômico real, não é? do mundo que aí está e dessa classe média emergente que aí está, não é? E fez até uma colocação final muito equilibrada, né, sobre essa temática da regulamentação, né, que deveria seguir critérios de ciência, critérios de transparência, critérios de uma construção entre oposições, entre posições diferentes. Bom, e finalmente nós tivemos essa intervenção do Capobianco. Eu não estou aqui querendo fazer um resumo do que cada um falou, só achei que foram peças, colocações que compõem um mosaico interessante para esse final de dia, antes do nosso coquetel, não é? Final, e das palavras certamente de encerramento. Mas o Capobianco, ele fez um histórico muito relevante para o setor em termos dos últimos anos, né? Do que foi a evolução da nossa agricultura. Nem voltou a falar de outros pontos, como ele mesmo disse, que já foram tratados aqui, não é? Mas ele acentuou muito essa avenida de oportunidade, essa grande oportunidade de uma maior proatividade do setor, não é? E focou em duas coisas que eu queria aqui rapidamente comentar, opinando até, se você me permitir. O primeiro sobre a temática da redução das emissões, não é? De gases de efeito estufa, sobretudo de gás carbônico. Ele apresentou os dados do nosso balanço, como foi importante a redução em termos de mudança de uso da terra, né, da contribuição disso no balanço. Mas o setor, ele deveria retomar esses dados e refazer a sua leitura, né, uma leitura mais completa, própria do setor. Quer dizer, tudo bem, o país tem o balanço dele, está aqui o balanço do setor agrícola. Porque aí nós teríamos a oportunidade de mostrar que uma parte dessas emissões da agricultura foi para produzir um biocombustível, que reduziu o consumo de combustível fóssil, né? Uma produção de etanol que reduziu o consumo e a emissão de combustível fóssil, produção de biodiesel, mas, sobretudo, também produção anual aí de 61 milhões de metros cúbicos, né, de combustível sólido, de madeira, né, que substitui carvão, que substitui um monte de coisa, né, inclusive no caso do Iron Pig, né, do ferro-gusa, substitui carvão mineral, né? Então, a produção da agricultura, as outras emissões, raramente elas são feitas e levam a uma redução de emissões no outro lado, mas a agricultura, ela faz isso.
E mais, a agricultura ela fixou muito carbono com essa tecnologia. Fixou nos solos com o plantio direto, não é? Fixou com toda essa expansão que está tendo agora da integração lavoura, pecuária, floresta. E além de produzir combustível sólido, combustível líquido, está produzindo combustível gasoso, não é? Com biogás, e está produzindo bioeletricidade também, né? Numa hora em que os rios estão baixos. Então, a agricultura ela deveria, eu acho que ele colocou aqui um desafio que eu permito tentar até concretizar assim, deveria haver uma apresentação do que é a contribuição da agricultura brasileira, não só nessa leitura de balanço de emissões, que é uma leitura que segue até uma metodologia estabelecida, né? Eu acho que tem muito para fazer até para capitalizar o que ele nos colocou aqui como oportunidade de capitalização. O que o Capobianco apresentou do CAR, aquele mapinha lá está com muito problema, mas foi o mesmo mapinha que o ministro apresentou também de manhã, não é? Mas é verdade que tem muito erro naquele mapa, eu não consegui me entender ainda. Eu ia trazer, nem trouxe, né? Mas o fato irrelevante é o seguinte: com 80% mais ou menos dos agricultores cadastrados, e faltando, sobretudo, Mato Grosso do Sul, faltando muita gente em Minas Gerais, em alguns lugares, que são lugares que têm vegetação natural, é provável que a agricultura vá preservar, esteja preservando, dentro das propriedades rurais, mais floresta que todas as unidades de conservação do Brasil juntas. É o que vai ocorrer, provavelmente. Nós vamos ter mais floresta preservada dentro das propriedades rurais do que nas unidades de conservação, né? E isso é ótimo para todo mundo. Agora, sobre a relevância das unidades de conservação, que tem um outro papel, claro que existem complementaridades e tal, é algo que, assim, se o mundo está entusiasmado e o mundo diz que isso é importante, eu fiz um estudo pegando os 12 países do mundo que têm mais de 2 milhões de quilômetros. Para você comparar, país grande mesmo. Só tem 12 países no mundo que tenham mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. E fiz com os dados da UCN. Fiz esse estudo com os dados da UCN. Eles preservam, em média, em unidades de conservação e áreas, vamos dizer assim, indígenas, vamos dizer, de povos, a média de preservação desses 12 países é 8%. E a nossa é 29%, batendo em 30%. Então, esse nosso exemplo tem que ser levado para incentivar os outros a melhorar, né? E tentar chegar em objetivos iguais aos nossos, que nós propusemos voluntariamente, inclusive. Que eles cheguem aos nossos objetivos. Nós temos um green card para ser apresentado, que é o que nós temos hoje, o que a gente ainda pretende. E o que eles preservam? Deserto de Gobi, deserto de Mojave, Sonora Desert, o norte do Alasca. Enfim, eles preservam áreas, nós não, estamos preservando áreas com muito potencial para muita coisa, né? Então, acho que essa temática é uma temática em que o setor também deveria entrar, né, e ser proativo. Eu agradeço muito a atenção, tive um grande prazer de estar aqui acompanhado pelos senhores nesse painel. Felicito a Datagro, o Plínio Nastari, por esse dia, né? Sobretudo pelo que ocorreu aqui um pouco fora do programa, né? Mas que foi um dia excepcional, foi realmente um dos gafes mais impressionantes que tive a ocasião de participar. Obrigado a todos. Boa noite. Os nossos agradecimentos a todos os participantes desse painel: João Paulo Ribeiro Capobianco, Inácio Lopes, Jason Clay, Júlio Schaff, obrigado, doutor Evaristo Miranda. Senhoras e senhores, temos a certeza que o dia de hoje foi extremamente produtivo e inspirador para todos. Registramos os agradecimentos especiais a todos os governos, organizações internacionais, empresas e pessoas que, ao compartilharem dedicação, recursos e prestígio, proporcionaram as condições que nos permitiram viabilizar o Global Agrobusiness Forum 2016. Encerrando a programação de hoje, convidamos a todos para participarem do coquetel no foyer do hotel, com a apresentação da banda Dambus Brothers. Lembrando que os trabalhos serão retomados amanhã, às 8 horas, com o café oferecido a todos os participantes da conferência. Tenham todos um ótimo coquetel e até amanhã.